Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os efeitos das placas tectônicas no nosso planeta, no nosso relevo, no planeta Terra, nas sociedades, como é que ele afeta as cidades, como é que ele causa tsunami, terremoto, maremoto. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre terremotos. Terremotos, como vocês podem ver na palavra terra, significa terra, e motos é o movimento da terra. Então, é um tremor de terra causado por placas tectônicas. Pode ser tanto o choque de placas, pode ser um movimento de afastamento, de deslizamento. Os movimentos das placas, eles causam um efeito aqui na superfície onde a gente vive, e aí a terra fica tremendo. E esse tremor pode causar muitos acidentes nas cidades. Como vocês estão vendo nessa imagem, ele abriu um buraco no chão. E aí, como é que se formam os terremotos? Os terremotos, eles funcionam assim. Duas placas estão se empurrando. E aí, em algum momento, uma delas vai vencer essa guerra, como vocês estão vendo nessa animação, elas ficam se empurrando. E aí, quando uma placa é mais forte do que a outra e ela empurra com mais força, isso gera um tremor, que a gente chama de choque, um abalo sísmico. É um abalo que fica tremendo a terra. E aí, isso gera as ondas que movimentam a superfície da Terra e causam todo aquele negócio que a gente chama de terremoto, que é o tremor de terra. Tá, por que aqui no terremoto eles ficam falando o epicentro do abalo sísmico foi a cidade tal? O que é o epicentro? O epicentro significa que houve o tremor de terra, só que esse tremor foi lá embaixo, lá embaixo da terra, não foi na superfície, tipo 5.000 quilômetros abaixo da terra. E aí ele fala, o epicentro é o lugar que na superfície corresponde ao abalo sísmico, só que 5.000 quilômetros abaixo, por exemplo. Como vocês estão vendo nessa imagem, o abalo sísmico acontece lá embaixo da terra. E aí, se você traçar uma linha reta para cima, você diz que esse ponto é o epicentro. Esse ponto é o ponto onde houve o tremor, só que é o mesmo ponto não na superfície, muito abaixo da terra, muito abaixo mesmo. Então, ele é um lugar muito lá embaixo. Mas, como ele está na superfície, a gente chama de epicentro. E como ele está lá embaixo, a gente chama de hipocentro. Essa é a única diferença entre eles. O tremor, no seu lugar original, se chama hipocentro, e o seu mesmo lugar na superfície, 5.000 quilômetros acima, é o epicentro. E o maremoto? E o tsunami? O que é que isso tem a ver com terremoto? Tem tudo a ver. Inclusive, terremoto também tem muito a ver com vulcões. Primeiro, se o terremoto é um tremor de terra, o maremoto é um tremor que acontece no mar. Vocês conseguem perceber essa associação? Ok. Então, quando as placas no oceano elas se chocam, elas agitam a água. Do mesmo jeito que na terra as placas se chocam e tremem a terra, as placas no mar tremem o mar. Só que esse tremor no mar, ele causa uma onda muito grande quando ela chega aqui nas praias. Essa onda, ela viaja por muitos quilômetros até ela chegar na praia, e aí quando ela chega aqui, ela tá enorme e ela atinge os prédios, atinge as cidades, e muitas pessoas morrem por causa disso. Então, o maremoto é um tremor que acontece no mar, e esse tremor causa um tsunami. O tsunami é o movimento dessa água que invade a cidade. O tsunami é uma consequência do maremoto, uma consequência do tremor que aconteceu lá no fundo do mar, que veio a consequência dele para cá. E aí essa água muito grande, essa onda gigante, é o tsunami. Como é que a gente mede um terremoto? O estudo que mede o terremoto se chama sismografia. Ele vai medir o abalo sísmico, que significa o quê? Um choque ou um tremor de terra, e às vezes também um tremor que acontece no mar. Ele vai medir esse tremor. Ele tem uma escala chamada escala de Richter. Não sei se vocês assistem jornal, se vocês assistem, vocês já ouviram esse termo sendo usado. Ela vai de 0 a 9,5, mas ela é um pouquinho diferente. Por quê? Um tremor de escala 2, ele é 100 vezes maior, ele é 10 vezes maior do que o tremor número 1. E o tremor de 3, ele é 10 vezes maior do que o tremor de 2. E o 2
é 10 vezes maior que um. Então, o 3 é 100 vezes maior do que um. Então, o que é que isso significa? Isso significa que um tremor de 9,5 ele é imensamente maior do que um tremor de número um e assim por diante. Vocês conseguem perceber que como é que atua um sismógrafo? A gente tem um papelzinho, como vocês estão vendo nessa imagem, o papel fica parado, e aí a gente tem esse pêndulo vermelho, e o pêndulo ele vai riscando o papel de acordo com o tremor de terra. Se o tremor for muito grande, o pêndulo ele vai balançar muito, e se o tremor for muito pequeno, o pêndulo vai balançar pouco. E é através desse desenho que o sismógrafo ele vai dizer se o abalo vai ser muito grande ou se ele vai ser muito pequeno. Existe terremoto no Brasil? O que é que vocês acham? Existe uma lenda que diz que no Brasil não tem terremoto e nem vulcão, mas isso é mentira. Por que que a gente diz que não tem? Porque o Brasil fica no centro de uma placa tectônica, ele não fica na borda. Mas existem tremores de terra que acontecem no centro das placas, então o Brasil tem sim terremoto. Por que que a gente acha que o Brasil não tem? Porque ele fica no centro de uma placa, mas existe terremoto no centro das placas? Sim, existe. Existe, porque as placas, quando elas se chocam, elas causam um abalo tão forte que esse abalo pode ser medido a quilômetros de distância. E aí, até mesmo aquele país que está no centro da placa, ele sofre esse abalo. Só que o abalo que a gente sofre, ele é pequeno. Por isso que a gente nem percebe. Aí a gente fala que o Brasil não tem abalo sísmico, não tem terremoto, mas ele tem sim. Quase toda semana o Brasil registra um terremoto. Só que é um terremoto tão fraco que ele não impede nada no nosso cotidiano. Ele não derruba prédios, ele não abre buracos. Não é como nos outros países. Mas a gente tem sim terremoto no Brasil. E qual foi o pior terremoto que já aconteceu? Eu separei aqui para vocês alguns dos piores que já aconteceram. E a gente tem aqui o Chile, em maio de 1960, um terremoto de 9,5 graus da escala Richter, ou seja, um dos piores, atingiu a cidade de Valdívia e provocou a morte de 5.700 pessoas. Mas a gente teve um terremoto que matou mais ainda. Qual foi? O da Indonésia, em 2004. Ele tinha 9,1 graus, vocês percebam que ele era menor do que o do Chile, mas ele matou 230 mil pessoas. Então, nem sempre o terremoto de maior tremor vai ser o pior. Depende da localização daquela cidade, se ela está na borda da placa, se é uma cidade litorânea, se é uma cidade que tem muitos turistas, porque isso pode influenciar também na quantidade de pessoas que vai ser afetada por esse fenômeno. E alguns filmes que retratam muito bem a realidade sobre terremotos e tsunamis, um que eu posso indicar para vocês é O Impossível, ele tá na Netflix, não sei se vocês têm Netflix. E é uma história real, ele retrata uma história real de um acontecimento sobre um tsunami e de uma família que ela tenta sobreviver a esse tsunami, é muito emocionante. E tem esse ator que é o Homem-Aranha, só que é o ator quando ele era mais jovem, né, quase criança. Então, vocês podem assistir esse filme para entender um pouquinho melhor sobre os tsunamis, terremotos. E a gente também tem outros filmes, que é Terremoto, a Falha de San Andreas. Esse filme é muito legal também, ele mostra como uma cidade ela sofreu com o abalo de um terremoto que dividiu, abriu um buraco muito grande na cidade. E também tem outro filme chamado Pompeia, só que esse filme de Pompeia, ele é sobre vulcão. Então a gente tem um filme sobre tsunami, um sobre terremoto e um sobre vulcão. Quem quiser assistir ou quem quiser ver outro filme que não tá nessa lista, também seria muito legal se vocês pudessem assistir. Se não puder, também não tem problema. É só a título de curiosidade, tá bom? E o interessante é que todos esses filmes eles retratam histórias que realmente aconteceram, e o de Pompeia é um dos mais tristes, porque foi uma cidade inteira devastada por um vulcão. Então, leiam a página 18 até a 22 para poder entender melhor esse assunto e para responder a tarefa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar.